O exame de admissão teve 20 mil candidatos, só 100 passaram para a fase final. A pontuação era baseada em combate. Em quinto lugar, um nobre. Em quarto, Caim, outro nobre de uma das maiores famílias do Império, viu? Terceiro, segundo, tudo igual. Mas no topo estava um plebeu, Luiz, de um orfanato, sem nenhum treinamento mágico. Essa garota é um gênio, filha de um grão-mestre, treinada desde que nasceu e já conjura magia em alto nível. Então, por que o rosto dela tá completamente detonado e o nariz sangrando no exame de admissão da academia? Essa luta era pra ser fácil pra ela, mas quando os olhos dele ficaram vermelhos por uma fração de segundo, Faye não viu mais um garoto de 13 anos, mas sim um monstro, meu amigo. É loucura pensar que a pessoa correndo o maior risco naquele momento era, na verdade, o garoto e não ela. Veja bem, neste mundo, se você nasce com cabelo preto e olhos escuros que ficam vermelhos, te matam antes mesmo de você chorar, acredita. Esse garoto tá escondendo a verdadeira identidade desde que nasceu e acabou de entrar na academia de magia mais de elite do Império, cercado por gente que o executaria na hora se soubesse o que ele realmente é. A razão é que séculos atrás, um gênio apareceu quando a humanidade estava escravizada por monstros. Ele inventou artes marciais arcanas, libertou toda a raça humana e ficou conhecido como o primeiro herói. Mas o lance é que eles não comemoram no feriado, não. Aquele herói ficou insano, uma maldição consumiu a mente dele e ele cometeu pecados tão imperdoáveis que o apagaram completamente da história. Desde então, qualquer um que nasça com as características dele, cabelo preto, olhos escuros, é morto ao nascer. A mãe adotiva do Luiz mandou ele pintar o cabelo. Essa é a única razão pela qual ele ainda tá respirando. Mas tinta de cabelo não conserta o que tem dentro dele. A última pessoa que carregou esse poder libertou toda a humanidade e depois se tornou a coisa mais perigosa que já enfrentou. E esse garoto acabou de desbloquear isso num treino que nem era pra ele ganhar, saca? Mas vamos voltar um segundo, porque na vida anterior esse garoto nem conseguia ficar de pé. Ele foi doente a vida inteira. Não podia lutar, não podia treinar, não podia fazer nada que o corpo não deixava, mas nunca largou a obsessão. Nunca. Ele passou anos estudando combate, literalmente fez um doutorado em ciência das artes marciais, aí alguém roubou a pesquisa dele e os próprios pais o abandonaram, chamando-o de sanguessuga inútil. Ele queria tanto uma segunda chance que o universo de fato deu uma pra ele. Ele acordou num mundo onde tudo que ele estudou na teoria, ele finalmente podia fazer de verdade. Cada esquiva, cada contra-ataque, cada cálculo que ele faz numa luta, isso não é talento. É uma vida inteira de obsessão, finalmente ganhando um corpo que funciona. E agora ele tá parado na entrada da academia mais de elite do Império. 20 mil candidatos, só 20 vagas. Todo nobre naquele prédio quer ele fora. Se descobrirem a cor do cabelo dele, ele é morto. A maldição dentro dele pode acordar a qualquer momento. E esse garoto? Ele prometeu pra mãe que compraria aquele orfanato pra ela, viu? É aqui que tudo começa. A freira pergunta se ele trouxe todos os documentos necessários. Ela tá surtando porque ouviu dizer que alguns candidatos realmente morrem durante os testes. O pai, por outro lado, não tá tão preocupado, né? Porque na pior das hipóteses, ele só não tira e faz outro filho, né? Essa é a única academia na região norte do Império onde plebeus são sequer permitidos a fazer os exames. Fundada pela família Candrea, é uma das melhores em todo esse quadrante da galáxia. Só alguns privilegiados aprendem magia lá e são treinados pelos melhores. A maioria dos magos famosos que vieram de famílias pobres se formaram lá e o pai acha que é o ambiente perfeito para o filho dele aprender também. Louis diz que Julian tá certo, ele quer se tornar um grão-mestre, ficar forte que nem um trator e poder comprar o orfanato da igreja. A freira fica feliz com o quão altruísta o garoto é. E além disso, a academia provavelmente vai dar um jeito na personalidade esquentada do Louis. Ele é grato à mãe, já que só tá vivo por causa dela. Como todo bom isekai, na vida passada ele queria ser um lutador, mas era só um garoto doente. Nunca perdeu a paixão por acrobacias estranhas e técnicas que só funcionam em filmes, sabe? Ele levou tão a sério que até fez um doutorado nisso, mas um cara invejoso roubou a pesquisa dele e nosso garoto não pôde fazer nada. Aí os pais o abandonaram, já que nunca gostaram daquele sanguessuga inútil mesmo. Ele queria tanto uma segunda chance na vida que isso realmente aconteceu. No começo, a cor do cabelo e dos olhos dele estranhou todo mundo. Mesmo assim, a freira decidiu adotá-lo. Ela tinha tempo livre, e não muitos problemas na vida, né? Louis conseguiu sua preciosa família ao lado de Julian e da freira, que são provavelmente um casal na surdina. O problema é que eles são plebeus, e plebeus são humilhados. Um idiota boca suja diz que é muito ousado para um plebeu sonhar em se tornar um grão-mestre. Ele devia aceitar a vida de merda dele. O babaca empurra de propósito a mãe do protagonista só pelo prazer de humilhar uma pessoa pobre. Nosso garoto imediatamente sente uma vontade enorme de cometer um crime correndo nas veias, mas Julian lembra que ele precisa focar no exame, e a freira diz que ele prometeu ficar longe de encrenca, né? Então Louis pede desculpas porque, ele realmente quase cometeu um crime. Agora os valentões têm que ir embora, já que fizeram aquela humilhação esperando levar uma surra. Outro nobre aparece, e esse, meus amigos, realmente parece um nobre, viu? O padrão para qualquer história, loiro, magro, expressão calma e, claro, pele pálida. Louis pensa que são todos iguais e tá pronto para limpar o chão com esses caras. Ele prometeu que se tornaria um grão-mestre e provaria isso para todo mundo, porque o que ele realmente quer é proteger o que importa para ele. Todo mundo que se dane, né? Não sei você, mas isso é basicamente o pensamento típico de um nobre, né?
Outro problema é que só 20 pessoas geralmente passam no exame e naquele ano tem 20 mil candidatos. Julian sabe que Louis é teimoso. Quando ele quer uma coisa, ele consegue. E nosso garoto rapidamente percebe que é um dos mais novos ali. Um mago diz que o exame está prestes a começar. Ele é o diretor da academia e o nome dele é Aronian. Os figurantes ficam impressionados que ele tá lá, e nosso garoto tá pensando nas artes marciais daquele mundo que envolve magia. Grão-mestre não é o nível final. Ele ainda pode avançar para sábio e santo. O primeiro desafio é subir as escadas guardadas por alunos veteranos. Depois disso, eles precisarão pegar um item, mas só tem 1000 disponíveis. Eles dão um sinal para começar. Os figurantes ficam putos. Todo mundo quer passar para a próxima fase, mas agora é a hora dos veteranos se divertirem também, né? Um deles já mostra sua energia maligna, esmagando cruelmente todos os apressados e desesperados Zeninguens. Os coitados estão caindo inconscientes, os que não subiram ficam apavorados porque nem entendem que tipo de ataque foi aquele. Nosso protagonista sabe que foi só intenção assassina. Nem foi um ataque, só a aura do cara vazando que nem um pum, sabe? Louis concorda que os que se mijam de medo não merecem estar ali. O veterano percebe que nosso garoto tem mais culhões que o resto, mas não tem espaço para plebeus aqui. Nada de cota ou coisa assim, não. Então ele vai fazer o Louis ajoelhar e a energia dele apavora ainda mais gente desavisada. Nosso protagonista nem muda a expressão facial. Afinal, ele fez todo o arco de treinamento dele na floresta como um maníaco absoluto. Ele já estava acostumado a sentir medo. Isso era só mais uma terça-feira chata para ele. Louis se aproxima do veterano, totalmente determinado. Ele está prestes a mostrar para os nobres como são as verdadeiras más intenções. Foi aí que o figurante percebeu que crescer com qualidade de vida nível Suécia também tem seus contras, né? Louis parou o golpe no último segundo, mas já era tarde demais. O playboy do outro lado meio que se cagou todo, sabe? Os espectadores ficam obviamente chocados com esse garoto aleatório, cheio de poder e confiança. Louis disse que ia passar deixando para trás um veterano suando de medo. Nosso garoto pegou a folha de papel para a próxima fase. Ele só não esperava que o veterano tentasse se vingar por trás. Mas crescer na favela tem suas vantagens, né? Você tem que ficar alerta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Louis revidou imediatamente, o que só deixou o playboy ainda mais humilhado, já que estava sendo superado por um garoto pobre, meio alimentado e com zero investimento social, meu amigo. O diretor interveio também e disse pro playboy que nosso garoto passou no primeiro exame e que todos os candidatos são tratados da mesma forma porque monstros não se importam com status, todo mundo é feito de carne, né? Depois da bronca, o playboy pediu desculpas. Nosso protagonista também chamou a atenção por causa da cor do cabelo dele e o diretor disse que era meio preocupante. Afinal, só o Kakashi pode ter cabelo grisalho sem ser estranho, né? Louis, claro, se fez de desentendido dizendo que não entendeu o comentário. O diretor disse que se ele for admitido, fará uma poção especial para que o garoto possa esconder essas características exóticas. Não sabendo muito bem o que isso poderia significar, Louis disse que se prepararia para o segundo teste, mas ele tá super desconfiado, viu? Enquanto ele se afasta, o playboy o observa morrendo de inveja. Essa foi a primeira vez que o diretor interveio num exame, o que torna o ego do playboy ainda mais frágil. Numa arena enorme, todo mundo tá se preparando para a segunda fase. Só 1000 passaram, a maioria deles são nobres. Um deles esbarrou no nosso garoto, aquele mesmo babaca do começo, dizendo que ninguém vai ajudar ele dessa vez. O outro, o puxa-saco tipo, é isso mesmo, e disse que nosso garoto ia morrer. Louis disse que eles são completos idiotas, o que deixou os babacas furiosos, e nosso garoto disse que o grão-mestre pode julgar muito melhor do que eles. Isso foi mais do que suficiente para fazer o nobre querer esmagar a cara do protagonista. Depois de alguns segundos encarando, ele decidiu tentar socá-lo. Louis só precisou de 2 dedos para humilhar completamente o jovem nobre que agora nem consegue mover o próprio corpo. Louis acabou de cortar um dos meridianos do babaca, mas quando chove merda, não é garoa, né? Nunca se esqueça disso. Ele imediatamente acertou o nobre bem no meio do estômago. Os puxa-sacos figurantes surtaram com a cena. O líder deles foi jogado para trás, chamando a atenção de outros candidatos. Enquanto isso, o playboy tenta se levantar, lutando para não cagar nas calças. Ele ainda não consegue sentir o braço e se mover tá dando um trabalho danado. Agora ele acha que foi envenenado. Louis disse que usou artes marciais e estava se segurando até agora porque a mãe pediu, mas ele também tem limites morais. E se você gosta de bater nas pessoas, é bom estar pronto para apanhar de volta, meu amigo. Essa é a regra. Foi aí que aquele nobre com cara de nobre agarrou o braço do Louis dizendo que eles ainda estão no meio do exame. Isso poderia desqualificá-lo. Louis recuou, mas os nobres continuaram o provocando. Aí o garoto loiro perguntou se eles sabiam quem ele era, falando tudo sombrio e ameaçador, tipo um mafioso rico, sabe? Os babacas imediatamente perderam a coragem. Eles decidiram ir embora. Já tinham tido humilhação suficiente por um dia. Louis pensa que todos os nobres são iguais, usando o status para resolver problemas. Parece que ele é um hipócrita, porque se eu tivesse status, amigo, eu usaria até na fila da padaria, viu?
Diri e Epstein do meu lado pareceriam crianças, juro. Voltando à história, o loiro disse que Luiz é forte e corajoso. Ele sugeriu que eles se juntassem se Luiz topasse. Essa oferta imediatamente chamou a atenção de algumas garotas que adorariam se juntar ao Kane. Bem rápido, o jovem nobre estava cercado por umas interesseiras, viu? Algumas nem acreditam que ele tem só 13 anos, de tão impressionante que ele é, e Luiz só meio que zomba disso. Um enorme redemoinho mágico apareceu na arena. É o diretor que aparentemente adora massagear o próprio ego, né? Agora é hora de testar a força dos candidatos. Um símbolo dourado apareceu no peito de cada um deles. Kane percebeu que era uma marca do atributo Terra. No segundo seguinte, os corpos de todo mundo ficaram insanamente pesados. E enquanto eles estão lidando com essa carga pesada, ainda tem que andar até a arena. Alguns deles nem conseguem ficar de pé. Aí as pessoas notam um garoto andando por aí como se não fosse nada, sabe? Até o Kane tem que dar uma olhada. É o nosso protagonista, caminhando calmamente até o diretor. Louis é o primeiro a terminar o teste e os figurantes ficam cada vez mais chocados. Kane passou por 3 anos de treinamento brutal para conseguir isso, e até ele sabe que não é fácil não. O diretor usa magia para colocar algumas armas em exibição, caso os candidatos queiram usá-las. Louis imediatamente pega uma espada. Agora vem a parte divertida, a violência. Hora de eles se socarem até a morte, né? O diretor desaparece e diz para eles soltarem os slimes, mas ninguém nem sabe o que é isso até um monte de criaturas começar a cair do céu. Bloquear um ataque vale 1 ponto, esquivar vale 2, derrotar um vale 5. Sua pontuação decide sua classificação. Só 100 passam para a próxima fase. Um dos figurantes acha que os slimes são super burros, então ele avança tentando acumular pontos, mas o slime não vai só ficar lá parado e morrer, ele revida, meu amigo. O golpe é tão brutal que o cara perde um monte de dentes e o slime usa o impulso para mudar de direção e ir atrás da próxima vítima. Enquanto todo mundo tá surtando, ainda mais criaturas aparecem. Isso é definitivamente uma festa pros examinadores, né? Um professor diz que este ano temos garotos das famílias Aranka e Duraan. Eles provavelmente estão prestes a bater um novo recorde. O professor de óculos diz que tem alguns plebeus interessantes este ano também, tipo o nosso garoto. Eles estão esperando que ele mostre algo ainda mais legal, e o professor percebe que até agora Luiz não deu um único passo. Sério, esses figurantes nunca pararam de falar bobagem. Eles estão dizendo que o plebeu ficou com medo. Uma criatura vai direto pro Luiz, cheia de raiva. Nosso garoto desvia super fácil. O slime ainda atinge outros figurantes. Eles não tiveram tanta sorte, ninguém consegue descobrir como ele fez isso. As criaturas estão ficando mais ousadas, atacando cada vez mais. Luiz consegue sentir várias delas se aproximando. Um cara invejoso já tá torcendo para que algo bem desagradável aconteça com ele. Com os olhos fechados, somos puxados para um flashback, meu amigo. Ele pediu para os amigos jogarem pedras nele. Sendo razoáveis, eles disseram que isso poderia ser muito perigoso. Luiz diz que tá tudo bem, tem algo que ele precisa testar. Nervosos pra caramba, os garotos decidem ir junto com esse lunático. Na vida passada, Luiz criou uma teoria e treinou o cérebro para reagir instantaneamente. Dessa forma, em teoria, ele poderia desviar de qualquer ataque. Processando tudo, Luiz começa a desviar de cada pedra, uma por uma. Os amigos acham que é insano e perguntam como ele está fazendo isso. Luiz diz que a técnica se chama cálculo de vácuo de batalha, uma técnica que prevê o que vai acontecer. Os slimes continuam vindo, totalmente determinados. Nosso garoto está fazendo as contas. Ele é basicamente um gênio da física desviando de cada criatura. Agora que ele tem alguns pontos, é hora de ver se essa espada realmente funciona. Com um golpe, 4 criaturas são apagadas da existência, meu amigo. Kane e os professores ficam impressionados. Agora Kane tem 100% de certeza. Ele precisa fazer amizade com esse artista marcial. Luiz sente outra criatura vindo. Bem quando ele está prestes a marcar os pontos por ela, Kane pula no último segundo. Nosso protagonista não gosta disso, mas Kane ignora completamente a reclamação. Ele não roubou nada dele, ele joga na carcaça do slime em alguns figurantes e diz que roubou deles. Agora ele quer saber se nosso protagonista vai ajudá-lo a roubar ainda mais pontos, hein? Kane diz que planeja ficar perto do topo e sugere uma competição com nosso protagonista para ver quem consegue mais pontos. Luiz realmente gosta da confiança repentina e aceita. O perdedor tem que obedecer o vencedor. Kane não tem problema nenhum com isso. Aquele nobre babaca fica furioso. Eles estão lá para sabotar nosso protagonista. Então é hora de colocar o plano em ação. O idiota aproveita o caos com um dos slimes. Nosso protagonista consegue matar a criatura, mas ele não vê isso. Bem atrás dela, um monte de flechas estão vindo também. Há um impacto enorme e o babaca pensa que finalmente pegou nosso garoto, mas então ele fica chocado com o que vê. Luiz pega as flechas com a mão nua, deixando os idiotas invejosos completamente sem palavras. Kane fica preocupado, percebendo que aqueles babacas estão jogando sujo. Ainda mais furiosos, os babacas decidem atirar de novo, e um deles vai usar sua técnica secreta, duplicando a flecha. Kane corta todas elas no ar, mas ele não percebe o truque escondido. Ele está prestes a ser nocauteado de forma brutal e uma enorme quantidade de sangue voou pelo ar. Nosso garoto defendeu esse nobre, mas acabou se machucando no processo, viu?
Isso deixou Kane realmente preocupado, e Louis sabe que ele é o alvo daqueles idiotas. Os professores viram aquele golpe baixo. Um deles até pensou em se livrar daqueles babacas. O diretor disse que não era necessário, já que aqueles babacas são tão ruins que vão se eliminar naturalmente, né? Mudando a postura da espada, Louis perguntou a Kane se ele conhece beisebol. Outra criatura tá vindo direto pro nosso garoto, que é basicamente um gênio da física. Ele esmagou a criatura com o lado não afiado da espada, lançando o monstro como se fosse uma bola, e por pura coincidência, tá voando direto nos babacas, meu amigo. O golpe foi tão forte que um deles foi eliminado na hora, e a julgar pelo dano no peito, algumas costelas também sumiram, viu? Kane fica intrigado com esse jogo que os plebeus jogam. Nosso protagonista sabe que ainda tem alguns perdedores invejosos pra lidar. Louis descobriu seu próximo alvo e jogou uma criatura bem nele. O impacto bem na cara do idiota foi perfeito. Ele sai voando da arena, sem dentes e sem vaga. Só sobrou um agora. E o jovem babaca tá apavorado. Ele diz pro plebeu não mexer com ele ou o veterano vai se vingar. Kane colocou o pé no caminho do cara para ele tropeçar direto para fora da arena. Ele aproveitou para agradecer Lewis por salvá-lo daquela flecha e agora os dois estão começando a construir uma amizade de verdade, meu amigo. Quem pergunta se nosso garoto conhece as outras famílias nobres e diz que é da Casa Ranca. Grandes famílias produziram grandes mestres ao longo dos anos e eles têm muita influência. Louis percebe que deve haver todo tipo de nobre nesta terra, né? Eles continuam derrubando monstros, o que deixa os figurantes ainda mais nervosos, porque os pontos disponíveis estão acabando. Cegos por uma raiva imprudente, eles decidem focar no único plebeu, dizendo que o mestre Ken está sendo atacado, então é hora de ajudá-lo. Ken dessa vez está pronto para usar a própria espada, ele não vai ser descuidado. Algumas garotas que são definitivamente material de elenco principal acabaram de ser apresentadas. É hora de ir atrás dos nobres que desprezaram a amiga delas, Miliana, por ser pobre. Louis está sendo alvo de um monte de ataques, e se ele continuar pontuando, só vai piorar. Foi aí que ele avistou a garota do cajado e a ruiva que é igualmente violenta. Um cara com uma vibe bem esquisita gostou do que viu. Ele carrega um martelo gigante e adora socar as pessoas porque é muito mais divertido do que lutar contra slimes, né? Ele começou a girar o martelo como um rotor de helicóptero, pronto para aniquilar qualquer um que chegasse muito perto. E é exatamente o que ele faz agora, eliminando um monte de babacas no processo. Um dos professores está preocupado com isso, mas o diretor adora. Ele adora ver as crianças lutando. O professor ao lado dele diz que será um problema se todos os nobres forem eliminados. O diretor diz que a academia tem suas próprias regras. A opinião pública não importa. Foi aí que ele apareceu no meio da arena para encerrar o segundo exame. Hora de anunciar as pontuações individuais. Finalmente, o peso extra em cada um deles desapareceu. Ufa! Quem se machucou está sendo tratado com poções de cura. O Louis fica impressionado com esse poder misterioso, e além de ser pobre, percebe que é um absurdo de caro. 3 moedas de prata, meu amigo. O Kane manda o nosso garoto relaxar. Mesmo sendo nobre, ele promete que não vai ser um babaca com ele. Finalmente, os resultados são anunciados, mas o nome do nosso herói não aparece. A galera acha um absurdo, e o diretor diz que os 5 primeiros quebraram todos os recordes anteriores. Em quinto lugar, aquela garota de cabelo azul. Logo depois dela, o nobre loiro, Kane. Acima dele, a ruiva da família Durham. Nosso protagonista começa a ficar super nervoso, já que o nome dele ainda não foi chamado, até que sua pontuação é anunciada. 887 pontos, segundo lugar, deixando todo mundo de queixo caído. O Kane admite que perdeu a aposta e pergunta o que tem que fazer. O Louis diz que eles decidem depois. Acima do nosso garoto, alguém com 888 pontos. Neil, aquele ruivo meio estranho que já tá super interessado na competição deste ano. A galera fica chocada com o tamanho dele e ainda por cima, ele é um plebeu. Quem não gostou nada foi a garota da família Durham, que queria ser a melhor da competição. Os nobres veteranos se sentem insultados, já que os mais novos perderam para plebeus. Isso nunca aconteceu na história da academia, e ambos os plebeus vieram de orfanatos, mas são financiados pela academia. Eles fazem isso porque o poder de verdade não liga para status social, né? Agora, os que passaram têm que seguir em frente. O Kane quer saber quem é o plebeu mais forte, mas o nosso garoto não tá nem aí pra isso. O exame final vai rolar numa floresta. É um teste de sobrevivência e também um Battle Royale. Emblemas foram distribuídos para cada candidato e eles serão largados em algum lugar da floresta. O objetivo é coletar emblemas. Qualquer método é permitido. Se você perder o seu, tá fora. Apenas os 10 últimos sobreviventes passam. O Kane não quer se separar do protagonista agora. Ele diz pro seu novo amigo tomar cuidado. O Lewis agora entende por que os resultados do último exame foram feitos daquele jeito, para deixar aquele clima estranho pairando no ar. O diretor tá animadíssimo, pronto para ver aqueles moleques se estraçalharem. O Lewis caminha calmamente pela floresta, determinado a vencer. Ele acaba dando de cara com um dos nobres que quer vingança pela sua classe social. Em pouco tempo, nosso garoto percebe que está cercado. Uns babacas estão até escondidos nas árvores. O Louis saca que a localização dele foi vazada pelos próprios organizadores do evento. O primeiro Zé Ninguém avança, mas não consegue acertar um golpe.
Os outros estão doidos pra humilhar nosso garoto também, já que não conseguem acertá-lo. As flechas que voam também são bloqueadas. Agora o Louis está sendo pressionado por todos os lados por esses vermes. Mais uma vez, ele sente aquela energia misteriosa e estranha no ar. Ele tem que se defender daquele ataque com muito cuidado. Por ter se distraído, quase é espetado por um dos idiotas. E agora o cara não para de choramingar dizendo que o protagonista fica fugindo. O Louis percebe que não consegue prever a trajetória da magia, então vai usar a força do inimigo contra eles. Os Zé-Ninguéms voltam à ofensiva. O Louis estava esperando exatamente por isso. Ele desvia do primeiro ataque e desequilibra o oponente usando só a ponta da espada. O machado sai voando e acaba esmagando o outro babaca. Aquele cara com certeza vai ficar cego depois dessa. O que estava escondido nas árvores ataca de novo. O Louis viu a tempo e bloqueia usando um dos figurantes como escudo humano e aproveita a chance para pegar a lança que o cara estava carregando. Aí ele arremessa direto no arqueiro. Depois disso, nosso garoto faz cada um desses vermes conhecer a sua espada, pegando um monte de emblemas no processo. Mesmo depois de apanhar, um dos nobres grita, furioso, mandando todo mundo atacar de novo. Para sua surpresa, uma pessoa misteriosa se posiciona na árvore. O Kaine aparece para ajudar o protagonista. Os outros nobres piram, já que o Kaine também teve que lutar contra um monte de inimigos. Depois de derrubar todos, o Kaine usa um interrogatório para conseguir informações, então foi por isso que ele decidiu ajudar. Já que aquele figurante boca aberta não cala a boca, o Kaine joga uma besta bem na cara dele. O Louis fica feliz que o novo amigo tá bem. O Kaine diz que são só nobres de baixo nível que aprenderam magia há pouco tempo, nada demais para se preocupar. Depois de entregar alguns emblemas ao protagonista, ele diz que a coisa pode ficar feia e que eles deviam se juntar. O Louis o recusa, e uma garota sai das sombras dizendo que concorda. Por ser super orgulhosa, ela pede pro protagonista lutar com ela. O Kaine diz que a garota Faye é filha de um grão-mestre. O Louis pergunta se os dois são amigos, e o Kaine fica visivelmente ofendido com isso. O Kaine admite que lutou com ela uma vez e foi desatento, e o protagonista percebe que o Kaine perdeu. A Faye manda eles pararem de flertar e começarem a lutar. O Kaine diz que ela usa magia e já tá no nível de aprendiz, então seria melhor só ignorá-la. Totalmente furiosa, ela os chama de covardes, mas o protagonista aceita o desafio dela. Ele estava querendo ver se essas famílias nobres são realmente tão fortes. A Faye diz que vai ser justa e não vai usar magia. Sem hesitar, ela ataca. A lança dela parece que atravessa o corpo do garoto, mas na verdade ele a para com um dos braços. Para puxar a arma de volta, a Faye gira a lança e continua pressionando o protagonista como uma louca, pronta para acabar com a vida dele em poucos golpes. Os ataques dela são fortes o suficiente para rasgar o chão. Os professores fiscais assistem a tudo. As técnicas de lança da família Durahan são insanas, e o plebeu é claramente habilidoso também, mas eles não acreditam que nosso garoto possa vencer. Eles decidem perguntar ao diretor o que ele pensa. Ele concorda que o Louis provavelmente vai perder, mesmo gostando dele. A luta é um choque de corpos e força de vontade, e aquela garota é muito determinada. Até agora, o Louis conseguiu desviar de cada um dos golpes dela, o que só a deixa ainda mais irritada. Bem nessa hora, nosso protagonista conseguiu avistar uma equação milagrosa da física moderna. Ele usou aquela pequena abertura para ir para a ofensiva também. A Faye teve que mudar a pegada, senão não ia conseguir mais bater palma. Nosso protagonista teve que desviar do próximo ataque também. Agora que eles deram uma pausa, a Faye fica impressionada com o quão bem ele continua a evitá-la. O Louis diz que não é tão difícil, o que só deixa a garota ainda mais determinada. Ela vai usar a técnica da lança sagrada nele, mas não contava que o protagonista fosse bom em cálculos. Ele sabe que o alcance da arma é um problema real, mas existem um monte de falhas totalmente mortais nessa técnica. O maior ponto fraco é a luta de perto. Se nosso garoto conseguir chegar rápido, ele pode bloquear os ataques facilmente. A Faye já sacou o plano dele. Ela joga a espada dele pro lado e basicamente prova que não vai funcionar. O Louis fica um pouco assustado com isso e a garota diz que a técnica de lança dela não tem falhas, transformando-se num redemoinho de lâminas. Os professores ficam impressionados porque até o pai dela demorou muito para aprender essa técnica. Não vai sobrar nada do plebeu. Contra todas as expectativas, o Louis está se defendendo muito bem. Outra fraqueza das lanças é o acúmulo de energia. Se ele continuar defendendo, uma abertura vai aparecer ou a espada dele vai quebrar. Uma das duas. Finalmente, nosso protagonista conseguiu ver a peça que faltava no cálculo. Mas antes que ele pudesse acertar um golpe no oponente, a espada dele resolveu abandonar o barco, matando o hype de todo mundo. A Faye achou impressionante, mas lamentou que a espada tenha quebrado. Nosso garoto percebe que não é tão sortudo assim. Para piorar, a garota tem certeza que ele estava se segurando durante a luta. O Louis diz que gosta de observar primeiro antes de usar tudo o que tem. Agora ele vai usar todo o seu poder, vai ser muito mais fácil usando só os punhos. Só de olhar a postura dele, a Faye percebeu que não havia nenhuma abertura, mas é hora de atacar de novo. Ela avança nele como uma broca. O Louis espera calmamente pelo momento do contato. O Kaine grita da lateral, pirando, dizendo que aquela técnica é mortal e que nosso garoto vai se machucar seriamente.
O Louis imediatamente começa a mover as mãos, deixando o Naruto orgulhoso. Ele encontra a técnica com as mãos nuas, bloqueando completamente o ataque. Agora é a vez do protagonista brilhar. Para todo mundo que assiste, ele para a lança usando apenas as mãos. Ninguém consegue entender o que acabou de acontecer, e a garota fica ainda mais irritada, se livrando da lança com apenas um chute. Então ela a pega de novo na hora, criando alguma distância. O Louis agora está completamente encurralado por ela. Usando essa técnica super ágil, parece que ela vai atacar de todas as direções. O Louis tem que se concentrar o máximo que pode, conseguindo redirecionar cada um desses ataques. O diretor percebe que é uma técnica secreta muito interessante. Ele nunca viu nada parecido na vida, e para piorar, é um plebeu executando-a. E desta vez, ele realmente consegue acertar a garota. Ela só não cai porque se apoia com a lança. Mesmo não estando machucada, o ego dela leva um golpe fatal. Então ela pergunta que tipo de técnica aterrorizante é aquela. O Louis diz que é só uma defesa de artes marciais. Ele só adicionou alguns giros para anular a rotação da lança. Hora de mostrar como funciona na prática. A Faye observa o protagonista avançar com uma velocidade insana. Ela tenta golpear, mas não consegue acertá-lo. Nosso garoto tá desviando como se pudesse ver o futuro. O Kenny até tem que esfregar os olhos. É como se estivesse assistindo a uma borboleta. São técnicas que nosso garoto aprendeu no boxe em sua vida passada, dando passos rítmicos super leves, se aproximando da garota de novo e esmagando o estômago dela com toda a sua força. A Faye percebe que aquela cãibra que ela tá sentindo poderia literalmente fazê-la cagar nas calças. O Kenny tá totalmente sem palavras agora. Nosso protagonista é um verdadeiro monstro. Até o diretor fica chocado com o que acabou de acontecer. Mesmo sem usar magia, não há muitas pessoas que poderiam vencê-la naquela situação. Talvez esse garoto seja um gênio no combate desarmado. A Faye se levanta de novo, dizendo que a luta ainda não acabou. Já que ela vem de uma família super orgulhosa, não pode desistir tão fácil. Desta vez ela vai atacar sem usar a lança, o que é bem burro. Nosso protagonista apenas espera o momento do contato. O choque entre eles acontece brutalmente. O Louis acabou com uma das pernas machucada. Aquele golpe foi seriamente forte. Ele elogiou a técnica da garota. A Faye disse que não sabe só usar lança, então ela jogou uma técnica totalmente avassaladora no nosso garoto. Mas o Louis já estava pronto para encarar de frente. Os dois estavam trocando golpes como se estivessem em Cavaleiros do Zodíaco. O Louis adora a sensação de lutar contra alguém realmente poderoso. É o que ele sonhou a vida toda. Quanto mais ele quer, mais o coração dele começa a queimar, até que seus olhos ficam vermelhos e essa energia sombria aparece atrás dele. A Faye não tem ideia do que está acontecendo porque parece que ela acabou de ver um demônio. O corpo dela inteiro congela de medo e então ela é atingida pelo protagonista, limpo, em cheio. Isso assusta o diretor pra caramba. A Faye sai voando tão longe que alguns outros alunos figurantes percebem. Eles não esperavam que um plebeu qualquer fosse capaz de fazer isso. Um deles, de repente, tem uma dor de cabeça brutal. Sem motivo, o cara simplesmente vomita de tão mal que se sente. Ele também sentiu aquela sensação estranha e super assustadora. O plano daqueles idiotas invejosos foi direto pro ralo, e um dos nobres diz que, se as lendas são verdadeiras, nosso garoto não pode ser deixado vivo. O Louis avança na Faye de novo, pronto para dar uma surra de verdade nela. Ela consegue bloquear alguns golpes usando os ossos do rosto, mas não é muito eficaz. Nosso protagonista tá ficando cada vez mais furioso. A Faye faz tudo o que pode para se defender, percebendo que o poder dele aumentou muito. Ela tá sendo completamente esmagada, e desse jeito ela basicamente está prestes a ser convidada a parar de viver de um jeito bem doloroso. Como último recurso, ela usa suas técnicas de magia e consegue bloquear o ataque dele, mas o impacto é violento demais. A Faye é lançada para trás, esmagando um monte de árvores no processo. O Louis parece voltar ao normal, nem sabe o que acabou de acontecer. Talvez aquilo tenha sido magia. Bem nessa hora, o Kenny aparece perguntando se tá tudo bem. Um dos babacas aparece também, dizendo que nosso garoto perdeu o emblema e agora tá desqualificado. O Louis percebe que o emblema no peito dele realmente pegou fogo. Aquele nobre idiota tenta expulsá-lo, e o Kenny faz o possível para defendê-lo, dizendo que foi um acidente. Já que o diretor viu tudo, o idiota acha que tem a vantagem, então ele diz de novo pro nosso garoto sair. Eles são interrompidos pela Faye, que tá muito machucada. Pra surpresa do Louis, ela ainda tá viva. O figurante babaca pergunta se ela vai interferir, mas ela só manda ele calar a boca. Ela sabe que o emblema dele queimou e pede desculpas por isso, já que usou magia por acidente. O Kenny nem consegue acreditar que ela pediu desculpas. Com o Louis se desculpando feito louco, ela diz que no futuro eles vão duelar de novo, assim que forem aceitos. Isso faz o idiota rir deles, porque ele acha que os dois vão ser eliminados. A Faye arranca um pedaço da roupa dela e dá pro Louis como um presente, uma recompensa por tê-la vencido. Agora ele tem 14 emblemas. Isso deve resolver o fato de que ele perdeu o dele durante a luta com ela. Ela também não tá feliz que pessoas fracas ainda não foram eliminadas da competição. Depois de pegar a lança dela, ela pergunta o que vai acontecer se o Louis quiser coletar mais emblemas.
O Kane diz que é uma coincidência perfeita porque ele estava pensando a mesma coisa. Então os dois saem, animados, prontos para coletar mais emblemas. Um instrutor se aproxima do nosso garoto. Ele diz que o Lu está eliminado por perder o emblema dele. O garoto invejoso fica para trás, ainda amargurado e querendo vingança. Já que há poucos candidatos, se a FEI eliminar mais pessoas, nosso garoto vai acabar sendo aceito. Não me pergunte a lógica, eu também não entendi. Aqueles nobres estão cheios de inveja, desejando que nosso garoto estivesse morto. E além daquele sentimento estranho que um deles teve antes, agora ele sabe o que o Luis realmente é. Nosso garoto chega à conclusão de que precisa aprender magia também. E se ele entrar nessa academia, vai combinar suas habilidades marciais com magia. Agora ele precisa voltar para casa, mas as roupas dele estão detonadas. Ele não sabe como explicar isso para a mãe. Contar a verdade só vai deixá-la mais preocupada. Enquanto ele pensa nisso, um homem misterioso se esgueira por trás dele, pronto para acabar com ele, mas o ataque é parado. O Luis cresceu nas favelas, ele tem malandragem, o assassino nem sabe como foi notado, e o Luis diz que sentiu cheiro de sangue. Nem estava disfarçado. Mas assassinos se revelam, prontos para tirar nosso garoto de cena. O Luis percebeu que esses inimigos são habilidosos. Ele não pode mais relaxar, especialmente com o que ainda está escondido nas sombras. Um dos vilões aproveitou que o Luis estava distraído e atacou, pronto para acabar com tudo. O Luis conseguiu desviar do assassino graças às suas habilidades marciais. Depois de pegar a espada do atacante, ele jogou o cara no chão, mas teve que desviar do próximo golpe também, que veio todo sorrateiro. Reflexos sobre-humanos e sabe lutar de mãos limpas. O assassino disse sobre nosso garoto. A informação estava certa. Agora é hora de eles usarem magia para atacar. Flechas mágicas foram disparadas contra o Louis. Ele conseguiu não ser atingido, mas viu elas perfurarem madeira como se não fosse nada. Então o Luis vai usar outra de suas técnicas. Ele vai reunir sua energia interior e liberá-la num surto brutal e violento. Agora o Luis está com poder e velocidade aumentados, avançando direto nas flechas e desviando de cada uma. Nosso garoto agora está bem na cara dos assassinos, pronto para distribuir muita dor. O primeiro, depois de levar um chute, resolveu fazer uma homenagem ao Vegeta e saiu com um bracinho quebrado. O Luis teve que desviar de mais algumas flechas até que um dos inimigos tentou pegá-lo por trás. Nosso garoto bloqueou o ataque, mas doeu pra caramba. Depois de criar alguma distância, ele percebeu que esse inimigo é um pouco mais forte que os outros. O Lu está completamente cercado por esses bandidos, se sentindo um hambúrguer na Somália. Agora ele está desviando de um monte de ataques mágicos até que finalmente caiu no chão exausto, o que para os assassinos é perfeito, já que eles estavam cansados de queimar magia só para atirar flechas também. Hora de acabar com o plebeu. Mas os olhos do Luis se acenderam de novo. Ele pegou a arma do assassino e o atingiu bem na garganta. Pareceu simples, mas basicamente destruiu as vértebras do cara. Com a arma na mão, o Luis atirou algumas vezes nos assassinos, acertando alguns deles. Só o que parecia o chefe ficou vivo e disse que o garoto é realmente impressionante. O Luis notou que esse inimigo é sangue frio, seus subordinados foram mortos e ele nem pisca, tentando acertá-lo com as flechas que nosso garoto desviava. Se não fosse um trabalho, o assassino gostaria de ter o Luis como seu aluno. O protagonista teve que bloquear um golpe daquele martelo sombrio. Ele foi lançado pela floresta como se tivesse levado um home run. Ainda no ar, ele deu de cara com o ninja do mal de novo. O cara se gaba de estar num nível superior como lutador. Hora de acabar com isso. E ele esmaga o Luis de novo com aquele martelo amaldiçoado. O ninja da Vila Oculta da Inveja ataca de novo. Quando a poeira baixou, ele viu que seu alvo ainda estava vivo. A verdade é que o corpo nada normal do protagonista já está bem detonado. Mais uma vez, o ninja da Vila Oculta do Plágio atacou. Ele formou essa estrutura de sombra massiva, dizendo que nem Deus poderia salvar o garoto agora, mesmo que quisesse. A energia sombria avança como um trem de carga. O Luis percebe que não pode morrer. Ele ainda tem muito o que fazer. Seus olhos ficaram vermelhos de raiva. Cheio de energia, ele ataca também, dizendo que vai sobreviver. As duas energias colidem como estrelas. O ninja sombrio não esperava nada parecido. Depois da enorme onda de choque, o Lui tenta rastejar pelo chão, tossindo feito louco. O ninja se aproxima, dizendo que aquilo foi estranho. Ele pensou que estava lutando contra alguém do seu nível. Agora ele entende por que seu cliente pediu esse trabalho. Hora de acabar com o garoto porque ele é um monstro. No último segundo, alguém decidiu entrar na luta. O ninja teve que desviar do ataque ou teria sido feito em pedaços. Tentando pular, ele viu que estava completamente cercado e então foi absolutamente detonado. O Luis ainda não sabe quem o ajudou. Foi quando o diretor da academia apareceu. Ele admitiu que o garoto não perdeu o controle, superou aquela confusão, mas agora precisa tomar um tônico para se recuperar. O diretor olha de novo para o corpo do assassino. Ele quer saber quem lançou aquele contrato. Com quase nenhuma vida restante, o ninja pergunta se o grão-mestre realmente vai proteger esse monstro porque ele é só o começo. Depois de entregar essa mensagem, o corpo do assassino explodiu completamente. O diretor percebe que a coisa é séria. A julgar pelo profissionalismo do assassino, ele tá lidando com gente perigosa. O Luis ficou impressionado com aquela poção de cura. Até os ossos quebrados dele foram consertados.
Nosso garoto sabe que o diretor não apareceu ali por coincidência. É hora de ele dizer por que sempre o salva em situações assim, mas o diretor disse que eles conversariam na casa do garoto. O que realmente assustou nosso protagonista foi que já era super tarde e a mãe dele devia estar morrendo de preocupação. Ele disparou na frente, mas antes de sair daquele lugar, o diretor falou com uma pequena criatura e mandou ela limpar tudo. De volta à cidade do protagonista, a mãe dele está sendo assediada por alguns nobres. Eles dizem que ela não devia ter consertado aquele moinho para pagar menos imposto. Agora é hora dela pagar com o próprio corpo. O babaca que sugeriu isso acabou perdendo alguns dentes porque nosso protagonista apareceu bem na hora para salvar o dia, deixando a mãe dele insanamente feliz. Mas ela logo se preocupou ao ver o estado das roupas dele. Além de detonadas, estavam cheias de sangue. Um dos nobres espancados era o mesmo que implicou com o garoto no exame, e ele já avisou que o protagonista está em uma encrenca daquelas. Vão reportar tudo isso ao Lorde. Quando o diretor aparece dizendo que houve um mal-entendido, a presença de um grão-mestre de verdade assusta aqueles medrosos. Em tom ameaçador, ele manda um recado para o Lorde. Os babacas imediatamente abaixam a cabeça. Enquanto fogem, o grão-mestre vai falar com a mãe do protagonista, pois tem algo a dizer. Agora, todos estão dentro de casa. O diretor olha para a pedra de moinho que os nobres mencionaram. Ela se move sozinha, e parece que muitas coisas por ali funcionam assim. A freira diz que o protagonista fez todas aquelas engenhocas, mas não tem ideia de como funcionam. Agora ela quer saber se o filho aprontou, e o diretor diz que é o contrário. O garoto tem um talento incrível, algo que ele só viu nas escrituras sagradas de Gaia. Na época em que a humanidade era dominada por monstros e um grande gênio surgiu, ele criou artes marciais arcanas e, junto aos seus companheiros, libertou a humanidade. Aquele dia virou feriado, o dia da libertação. Nas escrituras ele é chamado de primeiro herói. A freira fica impressionada com a história. Louis diz que nas histórias de outras pessoas nem existe uma figura de herói assim. O diretor diz que o herói aparece de outra forma, um homem de cabelos e olhos escuros. Mas isso é um segredo de Estado. Só os líderes da humanidade têm acesso. O herói salvou a todos, mas a loucura tomou conta de seu coração e ele perdeu o controle. Ele cometeu pecados imperdoáveis e foi apagado da história humana. Essa loucura interna vem de uma maldição. Agora o protagonista se pergunta se ele também a carrega. É por isso que pessoas com cabelos e olhos escuros são mortas ao nascer. O protagonista não vai esconder quem ele é só pintando o cabelo. A mãe dele fica bem abalada com isso. Foi ela quem mandou ele fazer e ela diz que o filho é uma boa pessoa. Luiz pede para ela se acalmar. Se o diretor quisesse dar um sumiço nele, já teria feito várias vezes. O grão-mago fica chocado com a sabedoria do garoto e por ele ter conseguido controlar essa loucura interna. Ele diz que o menino tem o que é preciso para se tornar um novo herói. Mesmo que o mundo pareça em paz, uma grande escuridão está sempre à espreita. O diretor achava que as lendas eram bobagem, mas agora ele quer guiar o protagonista pelo caminho certo para salvar a humanidade. Graças aos esforços de Fei e Ken, muitos candidatos foram eliminados. Ou seja, o garoto passou e o diretor quer saber se o protagonista quer se tornar seu aluno pessoal. Louis gostou da aposta e pergunta o que acontece se o garoto perder o controle. Num piscar de olhos, o diretor corta a maçã que Louis segura ao meio. Ele diz que se o garoto um dia perder o controle, ele também acabará com a própria existência. No dia seguinte, um dos amigos do protagonista fica chocado por ele ter recebido um convite do diretor. Isso é uma honra e tanto. Mas o protagonista quer saber qual a conexão do diretor com a história daquele lugar e o tal herói. Já que o diretor atravessou o disfarce dele imediatamente, Louis também pergunta por que a mãe dele teve que ouvir tudo aquilo. O diretor diz que fez isso para tirar um peso das costas de todos eles. A verdade é que a família dele estará em perigo assim que as pessoas souberem a verdade. É hora de o garoto ficar mais forte. Aquelas dificuldades foram só o começo. Louis concorda com tudo. No dia seguinte, uma molecada corre até Louis. A garotinha não gosta de saber que ele vai deixar o orfanato, mas o menino promete que voltará nas férias para visitar a todos. E a menina o faz prometer de verdade com um juramento de dedinho, até que alguém avisa que o mordomo de um nobre o espera. Uma carruagem enorme está estacionada lá fora. É o mordomo da família Aranca, e o jovem mestre convidou nosso garoto para conhecer a mansão. Após ler uma carta, Louis percebe que Kane quer fortalecer a amizade antes das aulas. Então ele aceita o convite. Eles seguem para outra cidade. Louis fica de queixo caído com o tamanho do lugar. Kane já está lá fora, animado para receber nosso lutador. Ele está muito feliz por serem colegas de turma. Louis admite que só passou por causa de Kane, então ele é grato. E como não puderam lutar durante o exame, Kane quer treinar um pouco com ele, especialmente porque precisa aprender mais sobre magia na academia. É quando uma garota intimidadora aparece perguntando que barulheira é aquela e quem é esse estranho. Ela é a mãe de Kane. Kane diz que Louis é um amigo, mas ela fica ainda mais ameaçadora e basicamente manda ele calar a boca. Ela diz que Kane deveria escolher os amigos a dedo. Uma casa de nobre não é lugar para qualquer um entrar.
Um plebeu não é digno disso, é uma perda de tempo. Então ela pergunta a Louis por que ele se aproximou do filho dela e se ele está tentando conseguir dinheiro ou poder através dele. Ela joga um anel no garoto dizendo que é dinheiro suficiente para ele viver o resto da vida. Agora ele deve ir embora. Ela fala com uma certeza absoluta. Kane fica morrendo de vergonha, sem entender por que a mãe faria aquilo, mas Louis permanece educado, faz uma reverência e diz que virou amigo de Kane porque reconheceu a habilidade em disputa. Então ele pega o anel do chão e pergunta se ela realmente acha que Kane vale tão pouco. Irritada, ela ordena aos guardas que expulsem o plebeu. Kane tenta impedi-los e diz que o amigo é mais talentoso que ele e quebrou todos os recordes do exame. Mas a mãe é teimosa e acha que está ouvindo mentiras. Louis diz que se ele ficar por perto, Kane pode ficar ainda mais forte. Isso faz a bruxa perder a linha, até que o alfa da casa entra. Ele ouve a parte sobre o filho ficar mais forte e isso chama a atenção dele. Só de ver William, a mulher muda o tom na hora. Ela se aproxima dele tentando se explicar, mas ele a ignora completamente. Kane faz uma reverência ao pai respeitosamente. Louis também se apresenta e sente uma aura tão intensa quanto a do diretor. William pergunta se o que Louis disse é verdade e o garoto confirma. Agora é hora de provar. William libera sua energia com força total. Louis sente uma intenção assassina esmagadora e aterrorizante. Ele mal consegue respirar, então percebe que não parece mais uma intenção. Parece real demais. Louis sente como se seu peito tivesse sido perfurado por uma bala de canhão. É uma força de vontade horrível, e Louis sente sua alma sendo dilacerada. Mas é o que se espera de um grão-mestre. Graças ao treino dos últimos anos, ele consegue bloquear essa pressão maligna. Agora nosso garoto começa a reunir todo o seu poder. Ele começa a explodir ao redor do corpo, e William fica visivelmente impressionado, pois o que vê é a vontade daquele pequeno plebeu lutando de frente contra a vontade do Lorde da Casa. O poder dele se choca como duas feras furiosas, até que finalmente termina, e nosso protagonista cai de joelhos. Kane corre para ajudá-lo, ambos respirando com dificuldade. Cada vez mais interessado nesse plebeu, o chefe da família pergunta por que ele quer ficar mais forte. Louis diz que quer proteger as pessoas que ama. Deixando os garotos para trás, William diz que a força de vontade do filho é fraca e é hora de ele aprender com esse plebeu, o que humilha completamente a mãe de Kane. William pergunta se ela tem algo a dizer, mas ela permanece totalmente em silêncio. Com as coisas resolvidas, Kane chama Louis para o campo de treinamento. Eles têm uma estrutura completa lá. Kane se desculpa pelo ocorrido. Louis também deixa pra lá, deixando claro que a pior parte foi lidar com o pai de Kane. Kane diz que o pai dele é alguém que valoriza o mérito acima de tudo. Louis seria um filho muito melhor pra ele, mas Louis sabe que só foi testado por causa de Kane. Essa também é uma forma de carinho. Kane pensa muito sobre isso. Ele mal saiu da mansão, mesmo quando criança. Suas memórias são simples: treinar, comer, dormir. O pai dele sempre quis que ele se tornasse um grande sábio, como o avô foi um dia. Mesmo sem entender direito, o garoto continuou fazendo isso porque queria que o próprio pai finalmente o reconhecesse. Kane sente que vive numa prisão enorme desde então. Tudo precisa de um guarda vigiando, e ele também está cercado por um bando de puxa-sacos. O que ele mais queria era uma vida normal, livre para voar como um pássaro, mas infelizmente não é a vida que ele tem, já que a força é tudo neste mundo. Ele nem quer continuar ficando mais forte, mas toda vez que balança a espada, Kane se aproxima um pouco mais de quebrar todas aquelas correntes. O pai dele também se formou na academia. Kane vai fazer o mesmo para ficar ainda mais forte, para poder ganhar permissão para viver livremente, e para isso ele está contando com o nosso protagonista. William pediu uma investigação detalhada. O mordomo disse que o garoto não é normal. Ele usou técnicas desconhecidas durante o exame. Ele também conseguiu vencer Faye em uma luta, mesmo com ela usando magia. Além disso, o diretor claramente gosta muito dele. Ele até lutou contra assassinos para protegê-lo. William percebe que esse garoto está cercado de problemas, e o mordomo pergunta por que ele permitiu isso, mas William só pensa em uma coisa: o quanto seu filho poderia crescer estando perto daquele garoto. Agora, Kane está se esforçando ainda mais. William admite que seu filho pode ser melhor que ele em julgar pessoas. O patriarca diz isso enquanto assiste à luta. Louis quase esmagou o rosto do novo amigo, mas ele ainda teve que desviar de um golpe de espada. Aquele golpe foi acelerado com magia. Ainda assim, foi fácil demais de ler. Kane não esperava ser parado assim. Agora ele entende por que Faye perdeu também. Depois de pegar a espada do garoto, Louis perguntou se Kane não sente que falta algo naquele estilo de luta. Kane disse que aprendeu técnicas secretas passadas por gerações em sua família. Nosso protagonista disse a ele que há outro caminho, o que jogou o garoto em uma crise existencial. Louis guardou a espada que estavam usando, então puxou uma pequena adaga e perguntou se Kane realmente quer superar o pai. William está observando cada vez mais de perto. Os dois jovens decidiram atacá-lo sem aviso. Nas artes marciais, a velocidade é a arma mais absoluta que existe. Não se trata apenas de se mover rápido.
É tempo de reação e tomada de decisão também. E a velocidade de Kane combina muito bem com o atributo do vento, e ataques de estocada são difíceis de dominar. Só porque o avô dele fez, não significa que ele deva copiar. William se tornou um mestre de alto nível por causa disso, pelo amor de Deus. Nosso protagonista acabou de lhe dizer a verdade. Se Kane quer ser mais forte, ele precisa se adaptar mais. Louis perguntou se ele está pronto para isso. Kane disse que não é como aqueles outros nobres, arrogantes e preguiçosos. Ele fará o que for preciso para ser livre. Louis disse que o segredo é o trabalho de pés, bater e sair. É hora de mostrar ao pai a habilidade e a determinação que Kane tem. Então os dois decidiram atacar. Kane acelera seu movimento com magia do vento. O mordomo está preocupado, mas William sinaliza que está tudo bem. Ele desvia do golpe do garoto e já está pronto para fazer o mesmo com Louis. Adagas são armas rápidas e super flexíveis. Usando seu movimento, Louis tenta cercar seu alvo. William está até um pouco impressionado, mas continua desviando sem muito esforço. Kane se aproxima novamente com sua magia do vento. Agora, ambos estão tentando atingir o mesmo alvo. Kane está impressionado com a leveza de seus movimentos. Com as adagas, seu corpo parece sem peso. É quase como se ele fosse um pássaro também. Ele adora a sensação e pega rápido. William percebe que a coisa está ficando intensa. Ele quase é pego de surpresa por Kane e sua nova habilidade. Mas no momento em que eles se aproximam demais, ele libera uma pressão sinistra e desagradável. Ele pergunta se Kane está realmente jogando fora as técnicas da família só para provar sua força de vontade. Essa é uma estratégia ingênua. Depois de serem empurrados para trás, os garotos avançam novamente tentando encurralar William para o próximo ataque, mas nada que eles tentam parece funcionar. William pergunta se é só isso que eles têm, e ele quase consegue segurar o filho com uma mão. Agora ele decide partir para sua ofensiva, pronto para acabar com isso. Kane se lembra do conselho de Louis. Fugir nem sempre é fraqueza, é estratégia, e quando ele para de correr, surpreende o pai com um ataque. Kane passa por ele com sua técnica de vitória. Com Louis ao seu lado, ele está pronto para atacar de novo. Agora William está encurralado. Antes, Louis falou sobre uma estratégia de troca rápida. Mudar a arma na mão pode ser imprevisível, e você pode fazer isso com um movimento rápido para desorientar o oponente. Isso ajuda quando você está armando fintas e iscas. William está sendo pressionado pelos pirralhos agora. Kane conseguiu se aproximar dele lançando um ataque bem lento. Foi então que William percebeu que já era tarde demais. Ele tinha sido enganado. Kane cortou parte do casaco do patriarca, mas a luta não tinha acabado. Eles estavam prontos para continuar provando seu valor até que William disse que era o suficiente. Então ele chamou o próprio filho e disse para não envergonhar a família. Kane estava super animado e disse que nunca faria algo assim. William começou a analisar aquele estilo de ataque, muitas fintas diferentes usando adagas, além de usar o recuo como tática, e ele realmente achou tudo muito interessante. Ele não esperava aprender isso do garoto. Louis gostou do treino e ficou chateado que acabou. Essa foi a primeira vez que Kane foi reconhecido pelo pai, e ele ficou muito feliz com isso. Agora ele quer dar um presente a Louis por tê-lo ajudado. Dentro de uma biblioteca, nosso garoto viu um monte de livros. Kane disse novamente que não teria encontrado seu próprio caminho sem ajuda, e entregou a Louis algumas coisas valiosíssimas, livros sobre a academia e livros de magia que plebeus nunca veem na vida. É basicamente os fundamentos de magia e artes marciais, bem louco. Um deles fala sobre o ritual de despertar mágico. Caim o fez no santuário de Gaia. Custa 10 moedas de ouro. Louis sabe que isso é como anos do orçamento do orfanato, não tem como ele pagar isso. Kane disse que na academia ele pode fazer de graça, então ele lhe deu esses presentes para ajudá-lo. Agora ele quer saber se a promessa entre eles conta como cumprida. Louis disse sim, mas percebeu que precisa de mais dinheiro. Ele pensou em ir para a farmácia, já que paga bem, mas então percebeu que poderia usar o conhecimento de sua vida passada, fazer coisas novas e ganhar dinheiro dessa forma. Louis perguntou se aquela família tem conexões com comerciantes, dizendo que logo seu amigo descobriria por que ele perguntou isso. Uma semana depois, a cerimônia de admissão da academia aconteceu. Louis está feliz usando o uniforme escolar. O cheiro dele chamou a atenção de uma garota. Ela imaginou que nosso protagonista devia ser rico, então se aproximou toda interessada, pronta para mostrar o lugar. Louis agradeceu e se apresentou. Não reconhecendo o sobrenome, a Maria Chuteira imaginou que ele devia ser filho bastardo de algum rico. Depois que o imperador envelheceu, os herdeiros começaram a se chocar com a nobreza, e isso se espalha pela academia também. O diretor se esforça, mas o lugar é meio bagunçado. É uma luta sem fim por poder e recursos. Alunos que não conseguem créditos são expulsos. Ela disse a Louis para continuar se esforçando e perguntou qual lado a família dele está apoiando agora. Então alguém interrompeu a conversa, reconhecendo o plebeu. Brian disse que é um prazer conhecer nosso garoto, o plebeu espetacular. A garota ficou decepcionada ao ouvir isso porque ele cheirava a gente rica. Ela saiu bufando achando que tinha perdido o tempo dela. Brian disse que a academia é uma mini versão do Império. Sempre tem gente tentando conseguir algo. Kane apareceu logo depois procurando nosso garoto. Brian foi falar com os outros calouros e disse para procurá-lo se precisassem de ajuda. Mas ele também é um esquemático e tem seus próprios interesses.
Kane queria saber sobre o que eles estavam falando. Louis disse que não era nada importante. Kane disse que o cara é filho do chanceler, mas eles não são próximos. A garota ruiva disse que ele é decente e surpreendeu os dois ao aparecer. Miliana está com ela também. Nosso garoto agradeceu pela ajuda durante os exames, mas ela disse que ele conquistou por si mesmo. Ainda assim, da próxima vez ela será a vencedora. Kane claramente não gosta dela. Ele sempre se sente desafiado por ela. Miliana lembrou à amiga que precisam se apressar para se registrar. Então Kane entregou a Louis uma sacola bem cheia, a parte dele. Ele seguiu as instruções do nosso garoto e eles fizeram alguns perfumes. Kane não sabe se vai dar dinheiro de verdade, mas nosso protagonista está confiante. Como venderam bem e eram caros, Kane quer dar um para a mãe como presente. Isso é um segredo entre eles. Agora é hora de focar na academia. Louis ganhou um cartão de crédito e o instrutor disse que espera que Louis se torne um grande mestre um dia. Alguns alunos de fundo não gostam de ter um plebeu lá. Eles ouviram sobre a expulsão de Sheath, o cara que pagou assassinos para eliminar Louis. Aquele babaca tem um irmão mais velho chamado Jess, e esse idiota já está de olho no nosso protagonista. Jess acha que vai ser muito divertido. Ele vai fazer nosso garoto perder a cabeça lentamente. Em um grande salão, os novos alunos foram recebidos pelo diretor, e agora vemos que era tudo uma mentira. Há muito mais alunos aqui do que o número que realmente passou. Eles devem se sentir orgulhosos de estar lá. Este é o início de suas vidas. Eles precisam continuar se esforçando para se tornarem mais fortes e talentosos. Agora é a hora do representante dos calouros fazer um discurso, Neil. O cara musculoso entra, nu. Ninguém esperava o tamanho daquele plebeu. Um dos professores ficou puto, mas o diretor o segurou. Neil diz para todos prestarem atenção. O objetivo dele é vencer a todos, sem exceções. Os alunos se sentem intimidados e furiosos. Neil continua dizendo que todos são fracos e ele é o único forte ali. Para os professores ter que ensinar alguém como ele vai ser um problema. Neil diz que tem um alvo principal e joga seu machado nele. Ele cai aos pés de alguém muito especial, nosso protagonista, obviamente, que não esperava tanta atenção. Neil diz que eles vão lutar. Nosso garoto parece que mordeu a isca. Ele realmente quer. Kane se mete no meio dizendo que a cerimônia ainda está rolando. Neil pergunta se nosso garoto está com medo, assim como o Boca Grande parado ao lado dele. Um cachorro que só sabe latir, Kane odiou isso. Incapaz de segurar a raiva, ele vai dar um soco naquele metido, mas nosso protagonista segura a mão dele e diz para o amigo se acalmar. Neil diz que pode pegar os dois ao mesmo tempo, já que são covardes. Brian se aproxima também, sabendo que ambos são talentosos e sugere que tentem se dar bem. Caras egoístas como Neil podem acabar se ferrando em um lugar como este. O ruivo apenas manda ele sumir. Ele não está interessado em fracotes. Brian também fica ofendido, e os outros alunos querem ver a coisa pegar fogo, já que Neil é só um plebeu, nada mais. Kane diz que algumas pessoas só aprendem na marra. Neil está pronto para brigar, mas um professor o impede. Aquele lugar tem regras para duelos, e fazer assim não é permitido. Pessoas que quebram as regras geralmente são expulsas. Neil se acalma imediatamente, já que não quer ser expulso. Ele diz que a luta vai ter que esperar um pouco mais, mas promete que vai encontrar Louis cedo ou tarde. O professor encerra a cerimônia. O resto do dia é livre para os alunos. Nosso garoto não entende por que ele recebeu tanta atenção. Kane diz que é tudo culpa daquela garota chata. Faye fica brava com o comentário, mas honestamente é culpa dela, porque ela lutou com ele no último exame. O tempo acabou, então foi um empate, mas Neil ouviu os boatos sobre ela ter perdido para Louis. Ela fica aliviada que uma confusão enorme não estourou ali mesmo. Kane manda eles saírem logo porque parece que todo mundo tá de olho neles depois do que rolou. Na loja da academia, Louis percebe que tudo é um absurdo de caro, mas a atendente diz que tem coisa barata também, tipo um travesseiro por 30 moedas de prata, mas quanto mais ela mostra, mais sem graça o Louis fica. Kane insiste que é tudo baratinho e que grana e crédito naquela academia são coisa séria. Louis compra o kit inicial por 100 moedas de prata. Ainda bem que ele lucrou vendendo perfumes. O resto ele vai mandar para o orfanato. Já que poções são essenciais para o treino, ele precisa continuar enriquecendo, né? A ruiva tá indo embora, mas sabe que amanhã é a cerimônia de despertar do Louis. Tudo que nosso garoto consegue pensar agora é em como fazer mais dinheiro. No dormitório, ele procura o quarto e torce para não ter que dividir com algum maluco. Ele vê um bafafá num dos quartos, alguém jogando coisas no corredor. Uma galera de folgados está discutindo para valer. No meio deles, um jovem, completamente calado. Um dos caras pega o moleque pela gola, perguntando se ele quer briga. Aí alguém toca o braço do folgado com a ponta do dedo. Ele sente algo estranho no braço. Louis fez isso pra avisar que briga é proibido ali, tá ligado? Aos poucos, os folgados começam a recuar, mas o cara que levou a picada no braço tá furioso e pronto pra revidar. Nosso protagonista bloqueia e ainda faz o folgado acertar um dos próprios amigos sem querer. Louis aproveita o momento pra dizer que não bateu em ninguém e que tem testemunhas, viu? Os folgados continuam discutindo porque nem conseguem entender o que acabou de acontecer. Louis toca na perna de um deles e o cara automaticamente chuta outro folgado.
Eles ficam cada vez mais confusos, coitados. Nosso garoto toca em outro folgado que sente algo estranho pelo corpo todo. Pouco tempo depois, estão todos machucados e completamente perdidos. Eles dizem que a culpa é toda do nosso protagonista, mas Luiz falou que não fez nada e não devia ser culpado por isso. Aí um deles resolveu chamar o Luiz de monstro, o que deixou nosso garoto furioso. Mas bem na hora, o garoto gentil resolveu agir de verdade. Luiz percebeu que não devia fazer mais nada, então disse que se aqueles alunos precisassem reclamar de algo, deveriam ir falar com o diretor, todos juntos. Os babacas mudaram de ideia na hora e resolveram dar no pé. Luiz se apresentou ao seu novo colega de quarto. O cara não disse nada, mas julgando pelas coisas que ele carregava, o nome dele devia ser Cara. Luiz ficou meio confuso, e aí a porta fechou bem na cara dele. Que cara esquisito, meu Deus. Ele ignorou Luiz completamente. Mesmo sendo o primeiro dia na academia, foi intenso demais, viu? Lá nos corredores, alguém tá tramando algo perigoso e bem suspeito. Nosso vídeo termina por aqui. Se você curtiu, deixa seu like. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!